Hoje é sexta-feira, 3 de julho de 2026. Eu sou Igor Menezes e estamos começando mais um Morning Call by Futura Invest. O mercado abre com uma leitura mais cautelosa. Depois de uma semana marcada por realização parcial, atenção ao Fed, ruídos fiscais no Brasil e expectativa em torno dos dados de emprego nos Estados Unidos. Na semana anterior, o Ibovespa havia subido 2,95%, fechando próximo dos 173 mil pontos. E o dólar ficou praticamente estável, com uma alta de 0,1%, próximo de 5,17. O movimento foi sustentado por bancos, alívio no petróleo e uma leitura mais benigna da inflação, que diminuiu em relação aos meses anteriores do ano. Em junho foi o menor mês de inflação desse ano. Já nesta semana, até o fechamento de ontem, o Ibovespa perdeu força e acumula leve queda de aproximadamente 0,3%. O dólar, por outro lado, sobe cerca de 0,7%, perto dos R$ 5,21. A leitura principal, pessoal, é que o mercado saiu de uma semana de recuperação e entrou em uma semana de teste de resistência. Lembrando que o Ibovespa chegou perto dos 173 mil pontos, mas encontrou dificuldade para tracionar, né? E essa semana já reduziu. Então, o investidor ele fica dividido entre o cenário de juros nos Estados Unidos, o fiscal brasileiro, o comportamento do dólar e o fluxo estrangeiro e também o desempenho das commodities. Já no Brasil, o Boletim Focus voltou a mostrar inflação ainda pressionada, mesmo que diminuindo, né, em junho. Continuamos ainda com uma projeção de inflação em 2026 acima da meta, enquanto a expectativa para a Selic permanece em 14%. Isso reforça a percepção de juro alto por mais tempo e reduz o espaço para uma precificação mais positiva dos ativos locais. Outro ponto importante foi o CAGED. A criação de vagas formais perdeu força em maio, sinalizando desaceleração do mercado de trabalho. Esse dado, pessoal, ajuda a compor uma leitura de atividade menos aquecida, mas ainda não muda de forma decisiva a visão sobre a política monetária. O fiscal também voltou ao centro das atenções, principalmente depois de mais uma pauta bomba, pressionando ainda mais os juros futuros e elevando aí o risco dos ativos brasileiros. Esse ponto segue sensível porque o mercado ainda cobra sinais mais consistentes de controle aí do Brasil em relação às contas públicas. Já no exterior, o Fed continuou no centro do mercado. A fala de dirigentes reforçou uma postura cautelosa. A inflação menor ajuda, mas ainda não há sinal claro do início do ciclo de corte de juros. Por isso, cada dado de atividade e emprego nos Estados Unidos segue com impacto direto nos mercados globais. E aí o payroll veio, né, e abaixo do esperado. O dado mais fraco aliviou a pressão sobre os juros americanos e ajudou os ativos de países emergentes, incluindo o Brasil. Já nas commodities, o petróleo perdeu parte do prêmio de guerra. A queda do Brent reduz pressão inflacionária global, mas também limita o desempenho das petroleiras na Bolsa Brasileira. Na B3, Vale, bancos e siderúrgicas ajudaram a sustentar parte do índice. Comparando com a semana anterior, o contraste é claro. A semana passada foi de alívio, bolsa em alta, dólar comportando, inflação com leitura mais favorável. Esta semana, mais defensiva, foco em Fed, fiscal brasileiro e dados de emprego. Em resumo, a semana anterior foi de recuperação e essa foi de teste de resistência. Ontem, o Ibovespa subiu 0,64%, fechando aos 172 mil pontos. O movimento veio depois de um payroll mais fraco nos Estados Unidos, que reduziu a pressão sobre os juros americanos e melhorou o apetite por risco. Lembrando que o payroll ele veio quase na metade da meta que tinha como expectativa o governo americano. Ou seja, na prática, o mercado leu esse dado como um sinal de que a economia americana pode estar perdendo força, que é exatamente o que significa, né? Lembrando que o payroll ele mostra a quantidade de empregos que foram gerados nos Estados Unidos. E como apenas metade da expectativa da meta, isso significa que o dólar possa estar perdendo força. Por um lado, não vai desencadear aumento da taxa de juros do Fed. Ou seja, a taxa de juros dos Estados Unidos permanece como estão e o cenário global ganha mais força justamente por esse olhar o dólar aí
mais fraco. Mas hoje existe um ponto importante. Os mercados à vista dos Estados Unidos estão fechando pelo feriado antecipado do Dia da Independência. Com menos liquidez em Nova York, o pregão brasileiro tende a ser mais técnico e mais dependente do fluxo local, commodities e dados domésticos. Pergunta do dia é simples: a alta de ontem foi o início de um movimento mais consistente ou apenas um ajuste depois do payroll? Para responder isso, o Ibovespa precisa sustentar a região dos 172 mil pontos. Se conseguir ficar acima desse nível, o mercado mantém uma leitura construtiva. Mas se perder essa faixa, o índice pode voltar a testar suporte mais perto de 171 mil pontos. Lembrando que essa semana a gente também teve os dados do indicadores do CAGED em relação ao volume de empregos aqui no Brasil, que também não ficou muito assim como esperado, né? Ficou abaixo do esperado, o que também gera mais insegurança sobre os juros no Brasil, considerando que a inflação está alta, né? Então, a gente pode ter aí também uma freada na inflação por conta disso. Na minha visão, o Ibovespa ele tende a abrir com estabilidade hoje levemente positiva. A herança externa ajuda, mas a ausência de Nova York limita a força do movimento. Por isso, mais importante será observar a qualidade dos fluxos nos primeiros minutos. Em commodities, o petróleo Brent fechou perto de $72 por barril. Esse patamar dá alguma sustentação para as ações preferenciais da Petrobras, mas não representa o gatilho forte de compra. Já o minério de ferro segue abaixo de $100 por tonelada, o que deixa uma leitura mais cautelosa para Vale e siderúrgicas. No curto prazo, esse movimento reflete dúvida sobre demanda chinesa e pode limitar uma abertura mais forte para o setor. No câmbio, o dólar fechou perto de R$ 5,20, praticamente estável. Mesmo com o dólar mais fraco no exterior, depois do payroll, o real não conseguiu ganhar muito terreno. Isso mostra que ainda existe cautela com o Brasil. Lembrando que o índice também, o payroll brasileiro, ele também não foi muito satisfatório. O principal gatilho doméstico do dia sai às 9 horas, a produção industrial de maio divulgada pelo IBGE. Se o dado vier forte, o mercado pode interpretar que a atividade segue resiliente, pressionando os juros futuros e limitando a queda do dólar. Se vier fraco, a leitura favorece fechamento de taxas e pode ajudar empresas ligadas ao ciclo doméstico, com varejo, construção civil e consumo. Já no corporativo, o destaque fica com a Embraer. A companhia informou a entrega de 65 aeronaves no segundo trimestre, alta de 7% na comparação anual e melhor desempenho para o período em 16 anos. A notícia tende a colocar o papel no radar positivo. Tecnicamente, o primeiro suporte do Bovespa está em 171.700 pontos. Na parte de cima, a resistência imediata fica entre 174.400 e 174.500. Se romper essa faixa, com fluxo consistente, o índice pode buscar os 175 mil pontos. Mas para esse movimento ter qualidade, precisa haver confirmação em bancos, Petrobras e Vale, que é o que normalmente impulsiona o Brasil. Sem essa combinação, o pregão tende a ser mais lateral, técnico e de menor liquidez. Então, a leitura para hoje é: o mercado abre com herança positiva, mas com força limitada pelo feriado nos Estados Unidos. A produção industrial das 9 horas é o principal gatilho local e o Ibovespa precisa defender os 172 mil pontos para manter a chance de buscar novas máximas. Bom, e na semana que vem, entre os dias 6 e 10 de julho, o mercado entra em uma agenda importante para calibrar expectativas de juros, inflação, dólar e commodities. Já na segunda, o mercado acompanha o Boletim Focus, de olho nas projeções para inflação, Selic, PIB e câmbio. A leitura será importante para entender se as expectativas seguem pressionadas ou se começam a abrir espaço para algum alívio. Lá fora, segunda-feira também traz dados de serviço nos Estados Unidos, com PMI e ISM.
Esses indicadores ajudam a mostrar se a economia americana continua aquecida, mesmo depois dos sinais mais fracos no mercado de trabalho. Na terça-feira, o Brasil divulga o IGP-DI, indicador que ajuda a medir a pressão de preços no atacado e em contratos indexados. Nos Estados Unidos, a balança comercial entra no radar e pode influenciar a leitura sobre crescimento, dólar e fluxo global de capital. Na quarta-feira, o grande evento externo da semana será a ata do Fed. O mercado vai buscar sinais sobre os próximos passos do Banco Central americano, principalmente em relação à inflação, atividade econômica e possibilidade de corte de juros mais à frente. Também nos Estados Unidos, o crédito ao consumidor ajuda a medir o fôlego das famílias americanas e a força do consumo. Na quinta-feira, a atenção se volta para a China. Os dados de inflação ao consumidor e ao produtor ajudam a medir a força da demanda chinesa e podem impactar commodities, especialmente minério, petróleo e ativos ligados ao crescimento global. Ainda na quinta, os pedidos do seguro-desemprego nos Estados Unidos ganham mais peso depois do payroll mais fraco. O mercado ele quer entender se o mercado de trabalho americano está apenas desacelerando ou se começa a mostrar sinais mais claros de perda de força. Na Europa, a ata do Banco Central Europeu também entra no radar, com investidores buscando sinais sobre o ritmo dos juros na região. Na sexta-feira, todos os olhares se voltam para o IPCA de junho no Brasil. Este é o dado mais importante da semana para o mercado local. Uma inflação mais comportada pode reforçar a tese de alívio nos juros futuros. Já uma leitura mais pressionada pode trazer cautela para a bolsa, para o dólar e para os ativos de risco. Nos Estados Unidos, a temporada de resultados começa a ganhar corpo, com a Delta Airlines divulgando o balanço. O resultado ajuda a medir o consumo de serviços, a demanda por viagens e o impacto do petróleo no custo das empresas. Lembrando que isso é um dado muito importante, né, pessoal? Porque como a gente teve a crise do petróleo no começo do semestre, a alta dos preços, a alta volatilidade, isso teve um impacto direto nas companhias aéreas que lá atrás já anunciaram que teriam sérios problemas esse ano. Então, a gente acompanhar os dados da Delta vai nos dar um cenário mais claro desses impactos, o quanto foi negativo. Além da agenda econômica, o petróleo segue com um ponto de atenção, principalmente por causa das discussões da OPEP sobre o aumento da produção. A relação entre Brasil e Estados Unidos também deve continuar no radar, porque qualquer ruído pode mexer com o câmbio, percepção de risco e fluxo para mercados emergentes. A temporada de resultados no Brasil ainda começa devagar, mas os investidores já devem se posicionar olhando para os balanços que vêm nas próximas semanas. E nos Estados Unidos, os grandes bancos divulgam resultados na semana seguinte, mas o mercado pode começar a antecipar esse movimento. Portanto, a próxima semana será decisivo para entender se o mercado ganha espaço para aliviar os juros ou se a cautela continua dominando. A inflação brasileira e a ata do Fed estarão no centro das atenções. E para acompanhar tudo isso com clareza, análise e leitura diária dos impactos no mercado, acompanhe o Morning Call todos os dias. Mais do que saber o que aconteceu, é importante entender como cada movimento pode afetar seus investimentos, sua carteira, seu planejamento e suas decisões financeiras. Por isso, conte também com o acompanhamento de um profissional. Com um planejamento financeiro bem estruturado, você toma decisões com mais estratégia, reduz riscos desnecessários e busca melhores resultados no longo prazo. Siga acompanhando o Morning Call e fale com o planejador financeiro da Futuro para construir um plano alinhado aos seus objetivos. Eu sou o Igor Menezes e este foi mais um Morning Call by Futuro Invest.